Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, muito bem-vindo mais uma vez ao Essencial do CFO. Bem-vindo à nossa aula de hoje, aula sobre direitos humanos. Nós vamos trazer os aspectos aqui principais do seu edital, naquele quarto grupo temático sobre direitos humanos, para que você leve para a sua prova os principais pontos e que você chegue lá sabendo responder toda e qualquer pergunta que o examinador te perguntar. Beleza? Então, sem mais delongas, vou plotar aqui na tela o sumário para você acompanhar os temas que nós vamos trabalhar no dia de hoje, ok? Vamos lá. Os principais temas que serão trabalhados no dia de hoje. Primeiro deles, direitos humanos, origem, conceito, diferenças, características e as gerações ou dimensões de direitos humanos. Segundo tema, incorporação dos tratados ao ordenamento jurídico brasileiro. Terceiro tema, controle de convencionalidade. Depois passaremos às fases dos tratados, depois ao incidente de deslocamento de competência, o IDC, a federalização dos crimes contra direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que será o nosso tema final, que é o Pacto de San José da Costa Rica. Pessoal, vamos lá. Ao nosso primeiro tema, perpassaremos aí pela origem, conceito, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, características dos direitos humanos, as suas gerações ou dimensões. Então vamos lá, pegue o seu caderninho, já comece a anotar, mas lembrando, nós também disponibilizaremos aquele material de apoio que ele fica lá naquele dashboard na sua área do aluno, dentro da plataforma da Quickfire, beleza? É só baixar lá, pode imprimir, fazer anotação, revisar, ok? Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. A origem dos direitos humanos é algo controverso na doutrina. Porém, majoritariamente, acredita-se que esse conceito surgiu a partir do denominado direito natural, que por sua vez se traduz na ideia de que esses direitos naturais são inerentes à condição de ser humano, ou seja, são anteriores a toda e qualquer lei escrita na sociedade. Pessoal, agora então, vamos tratar do conceito de direitos humanos. O conceito de direitos humanos também é algo controverso na doutrina, mas para sua prova, leve que os direitos humanos é um conjunto de direitos essenciais e inalienáveis, inerentes a todo e qualquer indivíduo, independente da sua nacionalidade, raça, religião, gênero ou qualquer outra condição. É ser humano, tem direitos humanos, ok? E eles são baseados, no reconhecimento daquela dignidade da pessoa humana como um valor inerente ao indivíduo e servem para proteger e garantir liberdades, como a igualdade, justiça, paz, nas relações sociais de um determinado Estado, mas também e principalmente no plano internacional, beleza? Vamos perpassar agora sobre a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, que o pessoal confunde muito, mas é bom você entender que são conceitos diferentes. Vamos lá. Diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Pessoal, os direitos fundamentais são princípios que se resumem à concepção do mundo e informam uma ideologia vigente em determinado ordenamento jurídico. Por exemplo, determinada sociedade tem alguns princípios ideológicos, alguns princípios caros, aqueles princípios basilares, e eles são positivados por meio, por exemplo, da Constituição, e esses direitos são denominados direitos fundamentais, ele tem um valor interno para aquele Estado, para aquela sociedade. Pessoal, os direitos fundamentais agora, já os direitos humanos, eles é utilizado também no plano o quê? Internacional, pois se refere a posições jurídicas reconhecidas internacionalmente e inerentes ao ser humano como tal, independente da sua vinculação a determinada ordem constitucional, a determinado Estado, a determinado país. Então vamos pensar o seguinte, direitos humanos pensa sempre no plano que? Internacional. Beleza? Direitos humanos, plano internacional. Direitos fundamentais são aqueles valores caros a determinada sociedade, a determinado Estado. Então ele rege a lei de um Estado que, como sociedade, ou seja, o Estado brasileiro tem direitos fundamentais elencados ali na Constituição, mas eles não passam para o plano internacional. Agora os direitos humanos são o quê? Plano internacional, regem as relações entre os países, entre os Estados membros daquele determinado tratado. Beleza? Então vamos lá. Características principais dos direitos humanos. Primeira delas, fundamentalidade.
Os direitos humanos protegem aqueles interesses e necessidades fundamentais dos seres humanos, inerentes aos seres humanos, e não todo e qualquer direito inerente, direito humano, beleza? São aqueles valores caros para a sociedade, claros para os direitos humanos, e que perpassam ali pelos direitos humanos, aqueles valores fundamentais do indivíduo como ser humano. Próxima característica, prioritariedade. Eles são prioritários em relação aos demais direitos, eles vêm na frente. Eles são condício sine qua non dos demais direitos. Eles vêm antes, eles antecedem os demais direitos de determinado país. Eles são internacionais, antecedem, e depois o Estado vai lá com base neles e faz os seus próprios direitos fundamentais ali que são caros para aquela sociedade como um todo. Irrenunciabilidade. Não se pode renunciar a esses direitos. Imprescritibilidade. Eles não prescrevem, não são extintos pelo seu desuso. Indivisibilidade. Os direitos humanos são interdependentes e não podem ser o quê? Fragmentados. Universalidade. Os direitos humanos se aplicam a todas as pessoas, independente da nacionalidade, da cor, do gênero, religião, orientação sexual ou qualquer outra condição. Aplica-se a todo e qualquer ser humano, beleza? Inalienabilidade. Eles não podem ser vendidos, retirados, transferidos ou renunciados. E por fim, pessoal, uma outra característica aqui é a relatividade. Não existem direitos humanos absolutos. Pessoal, vem comigo aqui agora. São várias características de direitos humanos que a doutrina traz. São inúmeras. Eu trouxe aqui as principais. Como é que você vai fazer para a sua prova, para o seu dia 4, para o seu próximo sábado? Como é que você vai fazer? Você vai decorar pelo menos 5, levar para a sua prova. Vou decorar 5, vou pegar 5, se o examinador te perguntar, você vai conseguir citar e explicar 5. É isso que você precisa. Porque igual eu falei na última aula, 5 é o quê? 5 é CRS, entendeu? Então vamos lá. Para as gerações e dimensões dos direitos fundamentais. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que tratar é o seguinte, né? Há uma crítica da doutrinária com relação ao termo gerações, pois os direitos fundamentais são complementares, cumulativos, e não há uma alternância ou substituição ou ruptura entre a geração. A primeira geração vem, aí depois a segunda vem e acaba, rompe com aquela primeira. Não, eles se complementam ao longo do tempo. Então o termo correto que doutrinariamente é utilizado hoje são as dimensões. Mas a sua prova leve, gerações, dimensões, vou colocar aí na sua tela esses 3 termos que podem ser cobrados. Gerações, dimensões e famílias de direitos humanos. Leve isso para a sua prova, ok? Vamos lá para a primeira geração de direitos humanos. Pessoal, vamos lá. Primeira geração de direitos humanos. São a geração dos direitos de liberdade. Tratam-se dos direitos civis e políticos. É a passagem do Estado absolutista para o Estado liberal. Tira o rei do centro. Entendeu? Então tira essa figura daquele Estado absolutista, daquele monarca. Os direitos garantidos são os direitos civis e políticos relacionados à liberdade. Liberdade de crença, de opinião, de pensamento, a propriedade, a vida. E nessa geração busca pela liberdade negativa, ou seja, o Estado não faz, não atua, não age para que o indivíduo alcance seu próprio protagonismo. É uma igualdade formal, uma igualdade perante a lei. Documentos importantes para você levar para a sua prova. Bill of Rights da Inglaterra, Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e na França a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pessoal, vamos lá para a nossa segunda geração, que são os direitos de igualdade, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. São do século XX, são os direitos pós-revolução industrial, pós-contexto de escravidão. São os direitos sociais, econômicos e culturais. Exemplo, trabalho, cultura, lazer, educação. Essa segunda geração é bom você lembrar que ela consagra liberdades positivas. Ou seja, o Estado passa a prover ao indivíduo alguns direitos. Naquela primeira geração é um Estado abstencionista. Ele não faz, deixa que o indivíduo pratique aquele determinado ato, se ele não for o que proibido pela lei. Aqui não. Aqui o Estado ele atua positivamente para com o indivíduo. Ele provém alguns direitos. Ele age de maneira ativa e proativa em prol do indivíduo. Vamos lá para a nossa terceira geração. Antes de passar para a terceira geração, pessoal, é bom lembrar, né, nessa segunda geração ainda, que ela busca, né, a igualdade
de fato, né, na primeira, a igualdade formal, agora a gente busca a igualdade material, a igualdade substancial, a igualdade de fato. Documentos importantes, né, a Constituição Mexicana, Constituição de Weimar e o Tratado de Versalhes. Pessoal, vamos lá. Terceira geração, direitos de fraternidade ou solidariedade. Seriam os direitos transindividuais, difusos e os direitos coletivos, beleza? Pós-Segunda Guerra Mundial, que é o contexto dessa terceira geração, 1945. Ideais de fraternidade e solidariedade, direitos difusos e coletivos. Todos são titulares, né, independentemente de qualquer condição. Direito ao meio ambiente, direito à paz, direito à autodeterminação dos povos, direito do consumidor, tutela ao patrimônio histórico e etc. Documentos importantes é a DUDH, que está expressa no seu edital lá, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, vem comigo aqui. Primeira, segunda e terceira gerações, lembre-se da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade, você mata as 3 gerações. Só que a doutrina inovou, principalmente aqui no Brasil, com o Paulo Bonavides. Ele trata da 4ª, da 5ª e da 6ª gerações. É importante você gravar bem a primeira, segunda e terceira, que são mais ou menos incontroversas na doutrina. Porém, a 4ª, 5ª e 6ª é bom você levar para sua prova. Vai que surge uma pergunta sobre essa, ou então para você dar aquela impressionada no seu examinador. Então vamos lá, a 4ª, 5ª e 6ª gerações. 4ª geração, pessoal, é a modernidade e globalização. Ela busca proteger o indivíduo de intervenções abusivas, quer seja do Estado, quer de outro particular. Trata, né, desses novos direitos, como eu disse, relacionados à modernidade e globalização. Exemplo, bioética, biodireito, desarmamento nuclear, direitos de informática, acesso à internet, esse que é considerado, inclusive, um direito humano pela própria ONU. A Organização das Nações Unidas considera o acesso à internet atualmente como um direito humano fundamental do indivíduo aí, beleza? Vamos lá para a nossa 5ª geração, que trata da paz e segurança internacional. Para alguns atores, né, como Paulo Bonavides, então seria a paz e a segurança nacional, que estaria aí na 5ª geração. E a 6ª e última geração, pessoal, também de acordo com Paulo Bonavides, seria o direito ao acesso à água potável, à democracia, à informação, ao pluralismo político e também, pessoal, também o direito à felicidade. Acredite se quiser, está na 6ª geração, conforme Paulo Bonavides. Pessoal, sobre dimensões e gerações dos direitos fundamentais, é isso. Vamos para o nosso próximo tema. Vem comigo aqui no slide. Incorporação dos tratados ao ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, vamos falar aspectos introdutórios, falaremos das exceções, falaremos dos tratados internacionais em matérias de direitos humanos e também faremos da incorporação, né, das formas de incorporação dos tratados no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá. Introdução. Pessoal, em regra, os tratados em geral obedecem à paridade normativa com as leis ordinárias federais para adentrarem no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Existem algumas exceções, a primeira delas que não nos interessa, que está prevista lá no Código Tributário Nacional, no artigo 98. Não vamos falar, não é assunto do nosso estudo, não é assunto para você tratar no CFO, que é o próximo assunto aqui, que é a segunda exceção. Tratados internacionais em matérias de direitos humanos. A sua incorporação, ela se diferencia dos demais tratados, e é isso que nós vamos ver agora para você levar para sua prova. Na tela. Pessoal, os tratados internacionais de direitos humanos, eles podem incorporar seu ordenamento jurídico brasileiro de 2 formas, conforme o entendimento do STF. Primeira delas é conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, que foi introduzido aí pela emenda 45 de 2004, que é aquele 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, com aprovação de 3/5 do seu membro. Esse tratado, incorporado com essa forma especial, ele terá força de emenda constitucional, ou seja, esse tratado passará a ter um status constitucional do nosso ordenamento jurídico, mesmo que não esteja dentro da nossa Constituição Federal, beleza? Vou ler esse artigo para você, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, para você se inteirar mais sobre o assunto. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 3º.
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Pessoal, é bom vocês saberem que existem 3 tratados que foram incorporados dessa maneira ao nosso ordenamento jurídico. Quais são eles? Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, Protocolo facultativo à Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e o Tratado de Marrakech. Pessoal, segunda forma de incorporação dos tratados, né, de direitos humanos, status de supralegalidade. O que é isso? Caso o Tratado de Direitos Humanos Internacional não passe pelo procedimento especial previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição de 88, ele estará acima das leis complementares e leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Qual status que eles vão ter? Supralegalidade. Então vem comigo aqui. Se eu tenho as leis ordinárias e leis complementares e eu tenho a Constituição, os tratados vão estar aqui, ó, se eles não forem incorporados naquela previsão do parágrafo 3º do artigo 5º. Ele vai ficar aqui, no meio, com status de supralegalidade, acima das leis ordinárias e leis complementares, mas abaixo da nossa Constituição, ok? Pessoal, perpassando isso, vamos passar agora para o controle de convencionalidade, na sua tela. Vamos perpassar pelo conceito e quem pode realizar o controle de convencionalidade. Pessoal, Valério Mazzuoli trouxe uma noção chamada de controle de convencionalidade para a gente. Como que funciona esse controle? Esse controle funciona de forma paralela ao controle de constitucionalidade. Vocês vão ver com o professor Samuel que o controle de convencionalidade é uma aferição de parâmetro de validade daquele ato normativo, tendo como base a nossa Constituição. Aqui é um pouco diferente. Ele se parece, mas agora o padrão de validade, né, o parâmetro de validade é outro. São as normas internacionais sobre direitos humanos. No controle de convencionalidade, como eu disse agora, o parâmetro de aferição são os tratados internacionais em matéria de direitos humanos. E esse controle, né, ele faz uma análise de compatibilidade entre uma norma interna e as normas de direito internacional dos direitos humanos. Pode ser realizado de maneira interna, pelo próprio Poder Judiciário pátrio, ou por meio de tribunais e cortes internacionais. Então eu tenho uma lei ou ato normativo e ela deve se adequar à lei ou tratado internacional sobre direitos humanos. Essa que é o controle de convencionalidade, diferentemente do controle de constitucionalidade, que o parâmetro é a própria Constituição brasileira. Beleza? Então vamos para nosso próximo tema, que são as fases do tratado até a sua incorporação ao ordenamento jurídico pátrio. Vamos lá, na sua tela. Pessoal, fase dos tratados. Primeira fase é a fase de negociação mais assinatura. Segunda fase, referendo congressual, referendo parlamentar ou referendo do Congresso Nacional. Terceira fase, ratificação. Quarta e última fase é a promulgação mais a publicação no Diário Oficial da União. Vamos lá, a nossa primeira fase, pessoal. Essa primeira fase é o primeiro olhar, né, do Estado brasileiro em relação àquele texto e a forma daquele documento. A quem compete isso? Essa competência ela é privativa do presidente da República para assinar esse tratado internacional. Ela está prevista no artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal, que eu vou ler para vocês aqui agora. Vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República, 2 pontos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Pessoal, importante também que essa competência ela pode ser delegada aos plenipotenciários. Professor, o que é isso? São aqueles que possuem uma carta de plenos poderes assinada pelo presidente da República e pelo ministro de Relações Exteriores, que permite que essa pessoa se passe pelo presidente, se faça como presidente para aquele ato de assinatura do tratado. Essa assinatura é um aceite precário, lembrando isso, ele não é definitivo, ok? Nossa próxima fase aí na sua tela. Nós temos aí a segunda fase. Segunda fase. Referendo congressual,
referendo parlamentar ou referendo do Congresso Nacional. Pessoal, essa fase diz respeito à emissão de um decreto legislativo. Ela ainda não começa a produzir efeitos, né? O tratado ainda não começa a produzir efeitos. E após esse decreto, né, caso o Congresso, por meio de um procedimento de incorporação, disser sim, esse tratado avança e vai para a próxima fase, que é a fase de ratificação. Então é uma análise pelo Poder Legislativo. Presta atenção no artigo 49 da Constituição Federal, que eu vou ler para vocês aqui agora. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados ou acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Vamos para a nossa próxima fase na sua tela, a fase da ratificação. Como que significa essa fase, pessoal? Ocorre a confirmação pelo chefe do Poder Executivo. Porque, como eu disse, é uma competência exclusiva do presidente da República. Não pode ser delegada essa ratificação. E ela faz o quê? Produz efeitos no âmbito externo e internacional essa ratificação. Ou seja, o Estado brasileiro, a partir de agora, estará sujeito às penalidades na esfera internacional se não cumprir as diretrizes previstas nos tratados que ele ratificar. Então, ratificou o tratado, já tem o quê? Consequências internacionais. Então, somente o presidente da República é uma competência exclusiva dele que pode fazer essa ratificação, ok? E se dá com base em quê, pessoal? Lembrando, voltando um pouco para a nossa aula de direito administrativo, essa ratificação se dá com base em dois critérios, conveniência e oportunidade. Então é um ato o quê? Discricionário. É isso mesmo. Eu sei que você sabe, sei que você já viu a aula passada comigo, então com certeza você já sabia. É um ato discricionário, o presidente assina ou não, ratifica ou não. Por quê? Porque ele tem a conveniência e a oportunidade nessa fase de incorporação do tratado, nessa fase da ratificação. Quarta e última fase na sua tela é a fase da promulgação e publicação no Diário Oficial da União. Pessoal, essa fase nada mais é do que dar publicidade ao fato, por meio da publicação do Diário Oficial da União, e produzir efeitos no âmbito interno. A partir de agora, esse tratado está incorporado ao ordenamento jurídico e ele tem, seja status supralegal, seja status de norma constitucional, a depender de como ele foi incorporado na fase ali legislativa dele. Beleza? Então vamos para o nosso próximo tema, é o IDC, o incidente de deslocamento de competência / federalização dos crimes contra direitos humanos, na sua tela agora. Pessoal, vamos lá. Previsão constitucional do incidente de deslocamento de competência, o IDC. Vou ler para vocês rapidamente, porque vale a pena ler esse parágrafo 5º do artigo 109. Vamos lá. Leia comigo aí também, para você já ir gravando para a sua prova. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Vamos agora ao conceito do IDC, na sua tela. Pessoal, o que é o IDC? O incidente de deslocamento de competência, ele é um mecanismo jurídico previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, que permite a transferência de um processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal, em casos específicos, quando houver grave violação de direitos humanos e necessidade de garantir o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais que foram ratificados pelo Brasil. Então você tem lá, vou citar um caso recente, o caso Marielle. O que se vislumbrou naquele momento ali? Vislumbrou-se que o Estado, né, que a Justiça Estadual e também os meios de investigação da Justiça Estadual, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, seriam o quê? Incompetentes, não teriam meios nem poder para conseguir elucidar aquele crime. O que foi feito? O PGR solicitou ao STJ que pegasse aquele caso da Marielle e levasse ele para a Justiça Federal, que é a justiça mais forte em tese, que é uma justiça mais robusta e que tem mais meios e mecanismos de elucidar aquele crime. Foi o que aconteceu. Então grave isso no caso Marielle. O crime, né, em que pese a competência de ser estadual, trata-se de um crime de homicídio, ele foi federalizado, né, foi deslocado para a Justiça Federal por conta dessa situação do Estado do Rio de Janeiro
para elucidar melhor e ter melhores mecanismos de elucidação daquele crime, ok? Então vamos lá, na sua tela. Incidente de deslocamento de competência. Como que ele ocorre, né? O PGR, né, o Procurador-Geral da República, suscita ao STJ esse deslocamento de competência, né, do procedimento que originalmente seria da Justiça Estadual para a Justiça Federal, quando há essa grave violação de direitos humanos. Pessoal, vale lembrar, em qualquer fase do inquérito ou do processo. Então, qualquer fase do inquérito ou do processo, pode haver esse deslocamento, beleza? E o seu principal objetivo é garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. Pessoal, motivos que justificam esse incidente de deslocamento de competência. Primeiro deles na sua tela aí, acho que está aqui à direita. Grave violação dos direitos humanos. Casos que causem grande impacto social e representem afronta a direitos fundamentais podem ser deslocados. Necessidade de garantir obrigações internacionais. Demonstrar que o deslocamento, né, ele deve ser o quê? Essencial para o cumprimento de tratados internacionais. E o outro é a falha, omissão ou incapacidade das autoridades estaduais. Indícios, né, de que a justiça estadual e aqueles mecanismos, né, da Polícia Civil, aqueles mecanismos, né, de procedimentos aí, investigatórios, eles não possuem condições nem garantia de apurar aquele caso. Para evitar-se sempre o quê? A impunidade. Porque às vezes ele é Polícia Civil daquele caso da Marielle lá, não tinha condições, às vezes tinha gente envolvida naquele caso, e eles não tinham condições, né, de maneira, vamos dizer assim, limpa, clara, cristalina, de investigar aquele caso. Então pegaram e jogaram ele para a Justiça Federal. Beleza? Pessoal, sobre isso, é isso que vocês precisam levar para a sua prova. Próximo tema, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um tema expresso aí no seu edital. Vem comigo, pessoal, na sua tela. Vamos falar primeiro da natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, sob o aspecto formal, ela é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU. Sob o aspecto material, existem duas correntes. Quais são elas? Vou colocar na sua tela aí agora. Primeira corrente é a corrente tradicional. Nessa corrente, nós temos o quê? Segunda corrente é a corrente moderna. Então nós temos duas naturezas jurídicas, uma divergindo da outra, sendo a primeira a corrente tradicional e a segunda nós temos a corrente moderna. Pessoal, na corrente tradicional, essa DUDH, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem força cogente e não é uma norma jurídica vinculante, por ser somente uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ou seja, os estados, eles a cumprem se quiserem. Além disso, não há nenhum artigo na Declaração Universal que traga qualquer sanção ou mecanismo de fiscalização e monitoramento. Então, segundo essa corrente, esses mecanismos de monitoramento e fiscalização só surgiriam em 1966, com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Segunda corrente e a corrente moderna, anote aí, tem força obrigatória, pois a DUDH trata sobre os direitos mais importantes, o ius cogens, que devem ser observados por todos, independentemente de qualquer mecanismo de monitoramento ou fiscalização. Além disso, a DUDH nada mais é do que a interpretação autorizada à Carta da ONU, um documento, este sim, com força 100% cogente. Vamos analisar agora, pessoal, a DUDH. Primeira coisa que nós vamos analisar nela é o preâmbulo. O preâmbulo trata da Segunda Guerra Mundial, trata, né, com desprezo a Segunda Guerra Mundial, que teve desrespeito aos direitos humanos, que resultaram em atos bárbaros, que ultrajaram a consciência da humanidade sobre os direitos humanos. Consagra também, o preâmbulo, a igualdade formal entre homens e mulheres e as 4 liberdades do presidente Roosevelt, que é a liberdade de palavra, liberdade de crença, liberdade de viver, a salvo e sem temor de guerra. Beleza? Então vamos analisar também, pessoal, vou colocar na sua tela aqui os principais artigos da nossa DUDH. O primeiro deles é o artigo 1º. Esse artigo, pessoal, ele consagra os ideais da primeira, segunda e terceira gerações de direitos humanos que nós acabamos de ver. Então,
Esse artigo ele consagra essas 3 gerações. Ele não fala da quarta, não fala da quinta, não fala da sexta, igual fala Paulo Bonavides. Então, quais são as principais que tem que gravar? A primeira, segunda e terceira. Vamos ler rapidamente o artigo, ele é curto. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, olha aí, livre, liberdade, iguais, igualdade e, por fim, ali, fraternidade. Artigo importante também, vou colocar na sua tela, artigo 2º. Vamos lá. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou outra qualquer condição. Pessoal, esse artigo ele consagra a universalidade dos direitos humanos. Uma das características principais dos direitos humanos é consagrada nesse artigo 2º. Pessoal, é importante a gente frisar também, vem comigo aqui, que a DUDH trata da ideia de que os direitos humanos são oponíveis a todos, independente de quaisquer condição. Beleza? E além disso, ela traz a possibilidade de que o indivíduo tem de clamar seus direitos perante esferas internacionais em casos de insatisfação no seu direito interno. Então, eventualmente, se você se achar numa situação que seu direito humanos foi violado dentro do país e você acha que o direito pátrio, né, que a jurisdição nacional não foi suficiente, você pode recorrer a cortes e a tribunais internacionais, é o que diz a DUDH também, beleza? Vamos lá, o próximo artigo importante aí, artigo 3º. Artigo 3º aí na sua tela. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 5º, pessoal, caput da Constituição de 88, busca o seu fundamento de validade nesse artigo aí, na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, olha a relação do direito internacional dos direitos humanos com o nosso direito pátrio. Artigos importantes também na sua tela agora, artigo 4º e artigo 5º. Pessoal, segundo o entendimento majoritário, os direitos humanos são relativos. No caso da proteção, vem comigo aqui, de direitos, sempre no caso concreto, deve-se utilizar a proporcionalidade. Então, tem 2 direitos em choque, você vai ter que usar a proporcionalidade, a ponderação, para analisar qual direito vai se sobressair naquele caso concreto. Contudo, pessoal, existem alguns direitos, doutrinariamente, que são tidos como direitos absolutos. Quais são eles? A vedação à tortura e a vedação à escravidão. E isso está previsto aonde? Olha aí na sua tela, no artigo 4º e artigo 5º da DUDH. Correto? Pessoal, vamos para o próximo artigo importante aí para você levar para a sua prova. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Artigo 10 e artigo 11 também importante. Pessoal, esses artigos consagram princípios penais, processuais penais e constitucionais vigentes no nosso ordenamento jurídico. Então você acha, pô, mas a DUDH é um documento antigo, atrasado? Negativo. Ele é um documento muito atual, inclusive serviu de base para diversas constituições, diversos documentos internacionais, ok? Artigo 13 fala da liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, que o ser humano ele é livre para deixar qualquer país e, inclusive, regressar deixe. Artigo 14 também, vou plotar na sua tela aí para você acompanhar. Trata do direito de asilo em outros países. Então leva para sua prova que a DUDH, além desses direitos civis, políticos, econômicos, vedação à tortura, ele trata também do direito de asilo. Outro artigo importantíssimo também, pessoal, que vocês vão rememorar agora comigo, artigo 15, nacionalidade. Então a DUDH trata dos direitos de nacionalidade. Artigo 16 também, artigo importante, depois vocês dão uma lida. A DUDH, ela protege o matrimônio, o casamento e a família. Então não se esqueça desses direitos que a DUDH protege. São vários. É bom você levar para a sua prova. Artigo 17, direito de propriedade. Artigo 18, liberdade de pensamento. Artigo 19, trata da liberdade de opinião. Artigo 20, direito de liberdade de reunião e associação pacífica.
Pessoal, lembrando, não é necessária a autorização da autoridade competente. Lembre-se disso, sempre somente o aviso prévio. Também trata do livre iniciativa, emprego, do trabalho, no seu artigo 23. No seu artigo 24, 25 e 26, trata do direito ao lazer, ao repouso. Isso é bom vocês também terem em mente, pessoal. Sem mais delongas, vamos passar agora ao Pacto de San José da Costa Rica, na sua tela aí agora. Nós não vamos trazer os artigos principais, porque tem muita coisa parecida com o que a gente já tratou. Então nós vamos tratar aspectos gerais do Pacto de San José da Costa Rica, para que você leve para a sua prova, refresque a sua memória, que eu tenho certeza que você leu, ao menos para a prova objetiva, mas é bom dar uma refrescada, uma rememorada nisso aí, para você ir para a sua prova sabendo, pelo menos, tangenciar o tema, seja se ele cobrado em direitos humanos, Declaração Universal, seja Pacto de San José da Costa Rica, seja gerações, direitos, aqui você vai levar um pouco de tudo, para que você alcance pelo menos aqueles 50% necessário para a sua aprovação, combinado? Então vamos ao nosso último tema da aula de hoje, Pacto de San José da Costa Rica, na sua tela agora. Pessoal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, foi adotada em 22 de novembro de 1969 e ratificada pelo Brasil por meio do decreto 678 de 6 de novembro de 1992, ou seja, lá em 1969 foi feita essa convenção e ela foi ratificada somente quase 30 anos depois, né? Somente em 1992. Objetivos e princípios da convenção, vou colocar na sua tela aí agora. Pessoal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, ela busca consolidar dentro das instituições democráticas um regime de liberdade pessoal e justiça social, baseado no respeito aos direitos essenciais do ser humano. Ela reconhece que esses direitos decorrem dos atributos inerentes da pessoa humana e não dependem de nacionalidade ou de Estado. Vou colocar na sua tela também os direitos que são protegidos pelo Pacto de San José da Costa Rica para você levar para a sua prova. Pessoal, vamos lá. Vamos citar um por um aqui. Direito à vida. Pessoal, direito à vida, direito à integridade pessoal, proibição da escravidão e servidão, direito à liberdade pessoal, garantias judiciais, princípio da legalidade e retroatividade, liberdade de consciência e religião, proteção à honra e à dignidade e proteção da família. Pessoal, uma coisa importante também que aconteceu foi uma declaração que o Brasil deu, uma declaração interpretativa. Como é que funcionou isso aí? Vem comigo aqui. Ao aderir à convenção, o Brasil ele apresentou uma declaração interpretativa esclarecendo que os artigos 43 e 48, que tratam do direito automático de visitas e inspeções in loco pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dependem de anuência expressa do Estado brasileiro. Então, não pode chegar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e adentrar simplesmente ao Brasil e começar a fiscalizar e fazer inspeções. Isso estava previsto no texto. Porém, o Brasil foi lá e apresentou uma declaração interpretativa de que esse artigo que previa essa inspeção automática in loco, ela devia ser o quê? Ter uma anuência expressa do Estado brasileiro. Então, antes de eles virem para o Brasil para fazer inspeção ou visita, eles têm que ter uma anuência, uma autorização do Estado brasileiro para adentrar no território nacional. Nada mais do que justo, né? Vamos lá. Incorporação ao ordenamento jurídico, nosso último tema da aula de hoje, da aula de direitos humanos. Pessoal, a convenção, o Pacto de San José da Costa Rica, ele tem status de norma o quê? Supralegal, estando hierarquicamente acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição Federal, conforme entendimento do STF no julgamento do recurso extraordinário 466343 de São Paulo. Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Passamos os principais tópicos, os principais temas de direitos humanos para a sua prova. Então você já vai com a consciência dos principais temas, já sabendo sobre a declaração, já sabendo sobre o Pacto de San José da Costa Rica, sabendo as gerações de direitos humanos, as suas características, né? Aquela questão também do incidente de deslocamento de competência.
tudo sobre direitos humanos para você chegar na sua prova, responder com consciência ao seu examinador, tirar aquele total sem interrompido rapidamente e ser aprovado e daqui a pouco ser um cadete da Gloriosa. Um forte abraço, até a próxima aula e nos vemos no nosso grupo do Revisaço. Até mais!